Deixa eu explicar para você o que vai acontecer daqui nos próximos 8 domingos. Nós vamos pegar o capítulo 8 de Romanos, e vamos destrinchar ele, porque não sei se você já leu ele completo, mas é um capítulo muito lindo, cheio de verdades, de maravilhas de Deus para nós. O capítulo 8 de Romanos, gente, é extraordinário. Nós deveríamos decorá-lo, deveríamos lê-lo todo dia, porque ele traz verdades que podem mudar o seu dia a dia, mudar a sua atitude, o seu modo de encarar a vida, de encarar as situações, de ver diferente as suas perspectivas presentes e futuras, e também a passada. O capítulo 8 de Romanos maravilha de Deus. E nós queremos meditar nesse capítulo 8. Geralmente nós fazemos livro inteiro da Bíblia, né? Livro inteiro. Qual é a dificuldade disso? Geralmente leva muito tempo. Então, eu estava entendendo, lendo algumas cartas de Paulo, que quando nós pegamos as partes práticas das cartas de Paulo, nós conseguimos também aplicar a doutrina, a parte doutrinária da carta. E capítulo 8 de Romanos, ele começa a trazer umas questões doutrinárias, mas que também que vêm questões práticas, que envolve tudo aquilo que já falou antes do capítulo 8 e falará depois do capítulo 8. Por isso, vamos fazer essa série de meditações, apenas no capítulo 8 de Romanos, que devem dar 9 pregações, se não me engano. Eu não estou decorado aqui agora. Eu sei que vai acabar ao final de fevereiro, tá bom? O último domingo de fevereiro, nós acabamos o capítulo 8 de Romanos. Hoje nós vamos começar com 4 versículos. Os 4 primeiros versículos do capítulo 8. Que diz assim: Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Nesse momento agora que nós vamos nos acalmar, tranquilizar nosso coração, que o Teu Santo Espírito fale conosco. Precisamos ouvir ao Senhor, precisamos ser edificados, precisamos sair daqui transformados. Fica conosco, fique com as crianças, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu estava conversando com meu filho Natan, quando eu pensei de como começar essa pregação. E eu perguntei: filho, em algum jogo que você joga aí, esses jogos online, né? Você já chegou em alguma fase que você está difícil passar aquela fase, e você tenta e não dá certo, daqui a pouco você lembra que para passar aquela fase, precisar de uma ferramenta específica que você já tinha, mas não lembrava que tinha? Entendeu? Quer dizer, ou, eu olhei para o Dinei agora, eu lembrei, né? Ou quando você vai fazer cortar um certo tipo de carne, que você está ali apanhando, porque você não tem a carne, a faca, a ferramenta certa. Ontem, mais uma vez, usar o Natan, né? Porque o Natan está muito proativo, gente, está trabalhando bastante. Ontem nós estávamos tirando um quadro lá de baixo, daqui a pouco eu olhei assim, era uma chave Phillips. E cadê a chave Phillips? E eu não estou com a chave Phillips aqui, e agora? Daqui a pouco eu lembrei que eu tinha uma ferramenta melhor do que uma chave Phillips. Nós ganhamos uma parafusadeira para a igreja. Está vendo só? Mas eu não estava lembrando que eu tinha uma ferramenta melhor do que aquilo que eu achava que eu tinha. Às vezes, a solução está bem à nossa frente, gente. A solução está bem guardada. O que nós precisamos está ali, sempre esteve ali. É nós que não lembramos que a temos. Não lembramos que temos a ferramenta certa para resolver aquele problema que está à nossa frente. Para resolver aquele dilema que nós temos enfrentando no dia a dia. Em meio à luta espiritual que nós vivemos, em meio à nossa batalha de ser cristão, de ser verdadeiro discípulo de Jesus,
todos nós precisamos lembrar de uma ferramenta que todos nós já temos. Lembrar que nós já temos a faca afiada para cortar a carne. Lembrar que já temos a chave certa para aquele parafuso. Lembrar que nós já temos Cristo Jesus. O capítulo 7 de Romanos, capítulo 7 de Romanos, Paulo vem dizer, ele vem falar para nós sobre essa luta que todo crente passa. Natan, 7,15, por favor. Romanos 7,15. Olha o que ele fala em Romanos 7,15. Ele fala desse paradoxo que todo cristão passa. Diz o texto: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que? Porque todo cristão é assim. Porque ele está na luta contra a carne, contra o pecado, na luta espiritual contra o diabo. E só que nessa luta, muitas vezes nós queremos, queremos enfrentá-lo com o legalismo, achando que um cristão de verdade, ele jamais luta contra o pecado. Se você é crente, você não pode mais ter problema com o pecado. Não, gente, isso é legalismo. Um cristão passa por essa dificuldade. Só que também a gente pode ser uma ideia permissiva, né? Porque eu peco, então agora eu vou superabundar o pecado. Paulo fala isso também na carta aos Romanos. Porque ele fala assim, já que a graça de Deus me perdoou, então eu vou fazer o quê? Vou me largar no pecado, porque a graça de Deus superabunda. Não, todos nós estamos nessa luta. E nessa dupla natureza nossa, que já somos santos em Cristo, mas ainda pecadores nessa terra. Ainda lutando contra a presença do pecado. Só que, conforme a Bíblia nos fala aqui em Romanos, não mais lutando contra o poder do pecado, porque o poder do pecado já foi anulado em Cristo na cruz. O que Paulo vem nos mostrar aqui em Romanos, ele vem nos ferramentar. Quando fala ferramentar, eu lembro da Lídia, primeira conversa que nós tivemos, eu falei com ela sobre isso. Paulo vem nos ferramentar, vem nos dizer que o pecado não se enfrenta nem com legalismo, nem com coisas permissivas, e por aí vai. Não é com moralismo. O pecado se enfrenta com o Espírito Santo. O pecado se enfrenta com a ajuda, com o poder do Espírito Santo. Só que para isso, para nós realmente enfrentarmos o trabalho com a ferramenta certa, fazermos o churrasco com a carne certa, para nós passarmos de fase com a ferramenta certa, nós precisamos lembrar. Precisamos lembrar. Se tem uma coisa que o ser humano tem dificuldade é de lembrar. E conforme o tempo passa, isso só piora, não é verdade? Só piora. Olha só, então, vamos analisar o texto aqui, como o Paulo começa. Natan, versículo 1. Agora, pois, já não existe... Leia comigo, por favor, esse texto é muito bonito. Leia comigo, gente, vamos lá então, de volta. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão... Quantas condenações? Nenhuma. Você sabia que nesse texto o mais importante é o nenhuma mesmo? É interessante como no grego a ordem das palavras vem trazer o nenhuma é importante. Nenhuma condenação. Essa é a maravilhosa notícia do Evangelho. Aqueles que estão em Cristo, essa verdade é aplicada de uma forma neles tão grandiosa, tão maravilhosa, que não importa o que o seu eu, o seu ego diz a você, não importa o que o seu pastor diz a você, não importa o que a sua família diz a você, não importa o que a sociedade fala de você, se você está em Cristo, não há nenhuma condenação. Se você tem Jesus como seu Senhor e Salvador, não há nenhuma condenação. Mas tem uma pergunta, né? Quem são esses que estão em Cristo? Você perguntou isso aí, né? Basta eu ter um crucifixo, ter uma Bíblia aberta? Basta eu ir ao culto? Não. Paulo vem falando desde o capítulo 1. Quem está em Cristo são os judeus, gentios, que agora se veem como pecadores e merecedores da graça de Deus. Capítulo 1 e 2 de Romanos fala isso.
Só que quando chegam a Cristo, eles creem em Jesus Cristo, eles são justificados. Aí pega, porque nós não somos advogados, nem juiz, né? O que é um termo justificado? Um termo justificado, ele vem exatamente do direito, de lei. Quando alguém chega diante do juiz, o juiz fala para ele assim, não, a partir de agora você torna-se justo. A sua pena, a sua condenação já foi paga. A partir de agora, a sua ficha está limpa. Vocês me entenderam? Justificado em Cristo é isso. E Paulo diz assim, esses que estão em Cristo são esses pecadores, que se veem diante da glória do Senhor e se arrependem dos seus pecados, independente se é judeu, gentil, se é grego, se é romano, se é americano, se é indiano, não importa. Todos esses chegam ao Senhor Jesus, recebem o perdão. Esses são, capítulo 4, Romanos fala, são tal como Davi e Abraão, que são justificados pela fé em Deus. São perdoados pela fé em Deus. Esses são aqueles em que encontram perdão e libertação em Jesus. Mas o que é libertação? Aí vem mais um termo, né? Romanos é muito doutrinário, gente. Por isso que é maravilhoso. Libertação. Antigamente eu cantava na igreja. Antigamente, faz tempo que eu canto na igreja. Hoje eu canto muito pior do que antes, né? Era um pouquinho melhor antes. Mas eu via jovens falando assim, eu sou livre, não há mais condenação, mas as pessoas não entendem o que é ser livre. Acham que ser livre é andar conforme você quer. Ser livre é você viver a vida regido, governado pela sua própria vontade. Não. Ser livre é dizer por o pecado que agora eu sou livre para dizer não para ti. Ser livre é ser livre e dizer não para as consequências, para aquilo que se apresenta querendo te separar da presença de Deus. Eu olho para o pecado e digo, não, agora eu sou livre. Eu digo não para o adultério, pornografia, para vários outros pecados. Aqueles que não são livres, eles se entregam aos pecados. O capítulo de Romanos fala isso, que eles estavam tão imersos no pecado que Deus os entregou à sua própria imundícia, seus pecados. Continue, então. Então, aqueles que estão em Cristo Jesus são esses que agora sabem, pois é, eu continuo não sendo flor que se cheire, mas agora eu tenho Jesus Cristo, que está nesse processo de santificação, que vem nesse processo de trabalhar no meu coração, mudar a minha mente, mudar a minha forma de agir, mudar o modo que eu encaro o mundo, que eu encaro a vida. Porque eu estou em Cristo Jesus. E por estar lá, diz que não há nenhuma condenação. Não há nenhuma condenação. Tem uma questão que o mundo esquece, a sociedade esquece. Que haverá um dia onde haverá um grande juízo. Haverá um dia em que o santo juiz, criador dos céus e da terra, chamará cada um nome por nome, colocará as suas obras e a sua fé diante de ti e o condenará, ou ele declarará a sua sentença conforme aquilo. Tá bom? Esse mundo esquece disso. Eu estava conversando com uma adolescente que ela falou o seguinte, não, mas eu não creio em Deus, eu não creio nisso, então não vai acontecer. Eu falei, querida, fofa, a sua opinião não vai mudar. Deus vai dizer assim, aquela não crê em mim, então eu não vou condená-la, não vou julgá-la. Não, vai julgar. Então, ele está dizendo que todos aqueles que estão em Cristo, naquele grande dia, e não só lá, mas hoje, e conforme nós vivemos passado, Deus olha para nós que estamos em Cristo e diz, a partir de agora, tudo que você fez, não pode mais te condenar. O que você faz hoje, também não pode condenar. E o que você fará amanhã? Também não. Porque diz o texto, nenhuma condenação. E aqui é interessante, gente, como eu fico pensando, e eu já fui desse tipo de pensamento, de como alguém que não entende essa doutrina. Porque alguém que não entende a doutrina da justificação, que não há mais condenação se ele está em Cristo, ele vive meio que desesperado. Eu vivi meio desesperado. O que me fez vir para a igreja presbiteriana foi essa crise. Porque eu buscava a santidade. E eu me via como um pecador
desgraçado no sentido sem a graça de Deus, tá, gente? Que não conseguia alcançar a graça de Deus, porque eu tentava, e no final eu descobri o quê? Eu não consigo. Todo final do dia chegou um ponto que eu não aguentava nem olhar para a cara de crente, porque eu me condenava, porque eu não conseguia ser santo, como nosso Deus é santo. E se alguém não entende essa doutrina, que não há mais uma condenação, ele vive nesse dilema todo dia. Ele acorda com Deus e vai dormir sem salvação, porque ele ideia que o decorrer do dia ele foi condenado. Um dia ele não foi, agora ele é. Ele vive, né? Condenado, solto, justificado, e por aí vai. Sabe esse dilema? Não é isso que o texto nos diz. Não é isso que Romanos 8 nos explica. Ele nos fala que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. É com essa notícia que chama-se Evangelho, que Paulo inicia Romanos 8. Isso é um resumo das boas novas, porque nós não merecemos ser salvos. Nós não merecemos. Gente, você no céu não vai ter ninguém que merece estar lá. O mérito é para a sua profissão, é para a sua nota na escola, e sei lá o quê. Para o céu, não. Para o céu, o único mérito que resolve, que vale, é os méritos de Cristo conquistado na cruz. Paulo, ele vem nos assegurar, a mim e a você, que se estamos em Cristo, nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há. Porque, queridos irmãos, o que a Bíblia nos garante, deixa eu dar um exemplo. O Nicolas, ele deu um susto na mãe dele, daí ele falou assim, a mãe falou assim, vai assustar teu pai. Aí ele chegou perto de mim e fez, bu. Eu tenho a impressão que quem não entende esse texto, eles vivem como se, de repente, a condenação ia aparecer e dizer, pu, cheguei. A partir de agora você não está mais salvo, não está mais justificado. Não é isso. Graças a Deus. Nós podemos andar tranquilo pelas veredas da vida. Quem mora do bairro sabe que aqui tem aquele caminho no bosque aqui, né? Passar naquele bosque à noite, você sempre tem o entendimento que alguém pode sair do mato, né? E não, gente, com Cristo não é assim. Aonde eu vou, ninguém pode chegar e dizer assim, ei, a partir de agora você perdeu. Não, eu estou em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há mais. Só que tem um problema, como eu falei, que nós esquecemos dessa ferramenta. Esquecemos do que temos. O arsenal do que está guardadinho, sabe? Quem mora em casa aí, porque quem mora em apartamento não pode ter essas coisas, mas quem mora em casa tem aquele depósito, né? Que tem as tranqueiras que você coloca lá. Aqueles que um dia você vai usar, lembra? Um dia pode... Você tem, Fernanda, é isso? Um dia você pode precisar, né? Um parafuso, uma porca, uma arruela, uma chave, um pedaço de ferro. Aí, com o tempo, você esquece que está lá. Aí você fica se matando. Vai pedir emprestado. Até compra a ferramenta nova. Compra parafuso novo. Porque esqueceu o que está guardado. E o que está guardado para quem é crente, gente, é a convicção, é a fé, é a certeza que não há mais nenhuma condenação, porque eu estou em... Esse esquecimento que Paulo nos fala, capítulo 7, texto anterior, é um paradoxo que todos nós vivemos. Mas o texto nos garante, o texto nos fala algo diferente. Apesar de que nós muitas vezes vamos passar por esse momento de dúvida, de enfrentamento, de confronto, e muitas vezes contra você mesmo, nós podemos nos levantar em Deus, podemos chegar diante do Senhor e não nos entregar, no mínimo, a duas coisas, gente. Por quê? Quando você esquece dessa doutrina, duas coisas no mínimo podem acontecer. Primeiro, você pode se sentir culpado, indigno, e o pecado doer mais do que deveria em você. Eu falei que eu passei por isso, né? Eu parei de congregar, porque eu não aguentava ir para a igreja, porque eu me culpava tanto, que eu achava que aquele lugar de adoração, de oração, não era para mim.
Um tempo atrás, hoje mais ninguém faz isso, mas um tempo atrás, eu ouvi de algumas pessoas falando assim: um dia que eu mudar a minha vida, que eu largar isso, eu vou para a igreja. Porque ele sabe que está em pecado, e ele se condena, ele se vê como indigno de estar diante do Senhor, porque ele sabe que está em condenação. Se você não entende a doutrina, você vai sentir isso, né? Você vai levar as críticas ao extremo. Muitos crentes chegam a depressão, ansiedade, você sabe disso? Porque não consegue satisfazer aquilo que ele colocou como padrão para ser crente. E uma outra questão que pode acontecer é você estar desmotivado para ter uma vida santa. Se você não entende que já está justificado por Deus, não há mais condenação, talvez você comece a ter uma vida desregrada, sem princípios cristãos, sem estar no poder do Espírito Santo. Porque se você está em Cristo, quando a tentação chegar, você vai fazer o quê? Vai buscar Cristo. Mas, graças a Deus por isso, Paulo vem aqui nos lembrar de que nós estamos muito bem ferramentados. Nós estamos muito bem ferramentados. E a partir do versículo 2, por favor, olha o que Paulo fala. Na verdade, Paulo nos explica como Deus deu essa ferramenta para mim e para você. Ele diz o seguinte: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você do pecado e da morte. Existem duas leis aqui. O que é a lei do pecado e da morte? É aquilo que Deus falou do Antigo Testamento, e Paulo falou em Romanos também, que todo que pecar será morto. Ou o salário do pecado é a morte. Isso é a lei do pecado e da morte. Quem pecar, morrerá. Só que vem uma outra lei, a lei do Espírito e da vida. O que essa lei do Espírito da vida faz? Ela vem e ela é estabelecida por Deus para que operar em nós, aplicando os méritos e a obra de Cristo, nos garantindo a mim e a você que nós agora temos vida, mesmo se pecarmos. Porque se pecarmos, quem tem Cristo Jesus vai fazer o quê? Não vai se debandar pelo pecado. Ele vai buscar Cristo, buscar o perdão. O Espírito Santo, ele vem e aplica em nós, o Espírito da vida, né? Aplica em nós a salvação eterna que Cristo conquistou na cruz. E ao terceiro dia nos diz que, mesmo aquela luta que nós passamos aqui, um dia ressuscitaremos com ele e viveremos para sempre. E nos versículos 3 e 4, Paulo nos revela, 3 e 4, Natan, Paulo nos revela como Deus realizou ambos os aspectos de salvação. Isso é, ele enviou seu Filho por nós para vencer legalmente o pecado e também o Espírito operando em nós. Veja lá, o 3 e 4 que vai ficar melhor para você entender. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso é, a lei, por causa dos nossos pecados, nós não conseguiríamos cumprir a lei. Deus fez, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Essa mesma carne que não conseguia cumprir a lei, Jesus veio nela. E no que se diz respeito ao pecado. O 4 agora. E assim, Deus condenou o pecado na carne. Agora é o 4, né? A fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós. Deus enviou seu Filho em semelhança de carne, como nós, para cumprir-se a lei. Jesus fez isso? Fez. Tá? A fim de que não viva... Volta para o Natan, por favor. Volta atrás. A fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós. Nós quem? Nós que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Lembra que eu falei? O pecado se enfrenta com o Espírito Santo. Quem é que garante que somos de Deus? É o Espírito Santo. Quem diz a mim e a você que pertencemos a Deus é o Espírito Santo. Quem faz eu e você chorar por dentro quando pecamos é o... Deus enviou seu Filho para que nós, pecadores, pudéssemos ter essa sentença sobre nós. Não há mais condenação.
já não há mais condenação. Irmãos, esse é um resumo do Evangelho. Isto é um resumo muito pequeno do Evangelho. Ser evangélico não é ser alguém que vive moralmente baseado nas suas próprias forças, querendo, porque eu faço isso, faço aquilo. Não quer dizer que é evangélico. Porque eu vou à igreja, porque eu mudo a minha roupa, porque eu tiro a maquiagem, porque eu tenho Bíblia. Não, isso não quer dizer que é evangélico. Ser evangélico é viver na dependência de Cristo Jesus. E nele poder dizer, não há mais condenação. Em Cristo, no poder do Espírito, dizer que agora eu sou perdoado por Deus. Agora eu sou aceito por Deus. Agora eu sou justificado por Deus. Agora já não há mais nenhuma condenação, porque eu estou em Cristo Jesus. Tudo aquilo que a lei, ou se você pensar, não apenas lei, mas como nós, seres humanos pecaminosos, gostamos da lei, cobramos pela lei, exigimos pela lei, quer dizer, queremos impor alguma coisa para as outras pessoas fazer, para nós taxarmos como filho de Deus. Isso tudo que a sociedade cobra de um crente, a família, e você mesmo cobra de si mesmo, é resolvido quando você entende que quem está em Cristo não há mais nenhuma condenação. E o que isso tem a ver conosco, com a gente? O que você pode levar para você começar a aplicar essa palavra ao seu coração? Geralmente os pastores colocam um monte de aplicação. Eu quero te convidar a pensar uma questão só, de como você pode aplicar na sua vida esse texto. É você aprender a se perdoar. Você aprender a se perdoar. Quando você entende que não há nenhuma condenação, e essa nenhuma condenação quer dizer que o próprio Deus não pode mais te condenar. Entendeu? Quando Paulo fazia isso, assim, nem o próprio Deus te condenará. Sabe quando aquela pessoa diz assim, só Deus pode me julgar? Ela não tem noção do que está falando. Pensa em alguém que está fora da casinha. Porque ela está falando uma verdade. Só Deus pode julgar. Só que ela não tem noção. Se não está em Cristo, quais são as consequências do julgamento de Deus? Agora, meus irmãos, veja que Deus nos ferramentou para a nossa vida. Nós falamos no início do culto, todos nós pecamos. Todos nós erramos. Mas muitas vezes a gente fica remoendo o nosso pecado. Ficamos adorando o nosso pecado, idolatrando o pecado, ficamos alisando o pecado com carinho. Ele é tão bonito, eu não quero largar dele. Aí vem a Bíblia assim, quem confessa o pecado tem perdão. Vem a Bíblia, lascando palavra para nós, assim, você é perdoado em Cristo. Né? Eu disse, será? Mas veja, né? O meu pecado não é qualquer pecadinho, é um pecadão. Independente do tamanho do pecado que nós tenhamos. O perdão que encontramos em Cristo é suficiente para pagar todo o pecado. O pecado passado, presente e o futuro. O pecado que você ainda nem fez, Jesus já perdoou na cruz. Nenhuma condenação há. A primeira coisa que eu quero pedir para você, meus irmãos, e eu também, nós, entendermos que o Evangelho nos chama a nos perdoar. Se eu estou em Cristo, eu sei que muitas vezes é fácil dizer assim, ninguém pode me julgar, e infelizmente famílias, trabalho, amigos se levantam e você diz, não tem problema, estou em Cristo. Mas muitas vezes é difícil olhar no espelho, não é verdade? Olhar no espelho e se confrontar. Dizer assim, queridão, você voltou no mesmo histórico da internet. Você mandou a mesma mensagem no WhatsApp. E por fato de nós não perdoarmos, não há crescimento espiritual. Se a gente começar a se perdoar, começar a reter essa palavra de Deus no nosso coração, aí você vai ter um crescimento verdadeiro e duradouro do Evangelho. Você vai viver não pelas suas próprias forças, porque a sua força, aquilo que você pode fazer, sempre vai te levar para o pecado. Sempre. Não existe homem na Bíblia que, por sua própria força, não foi levado ao pecado. Mas em Cristo Jesus,
nós podemos aprender a nos perdoar. Porque, afinal de contas, se Jesus perdoa todo o pecado, por que eu não perdoo os meus pecados? O entendimento dessa palavra vai te levar não a ter uma vida cheia de pecado, mas uma vida grata. Irmãos, vamos lá. Lembra daquela passagem que fala de 2 servos? Tá? Jesus, ele conta uma parábola onde fala que um servo devia uma certa quantidade a um senhor. Vamos pensar lá em R$1.000. R$1.000. Aquele senhor veio cobrar sua dívida. O que o servo fez? Chorou, esperneou, implorou, recebeu o perdão da dívida. Certo? Lembra? Aí quando ele volta para casa, tem um outro cara que devia para ele. E devia uma questão de 100 pila, assim, R$100. 1.000 para 100. Esse cara que foi perdoado, foi lá cobrar de novo. Cobrar os R$100 dele. E o outro rapaz fez a mesma coisa. Ele chorou, esperneou, implorou. O que ele recebeu? Não foi perdão. Foi condenação. Se estamos em Cristo, pode ser 1.000, pode ser 100. Você sempre receberá o perdão. Se estamos em Cristo, você vai ter a gratidão de entender que o seu pecado era impagável. Para ti, para nós, mas Cristo pagou. Tem outra passagem na Bíblia que fala sobre uma tal de Maria Madalena, lembra? Que ela pega o seu vaso de alabastro, quebra os pés de Jesus, lava-o. O pé de Jesus não estava bonito aquele dia, gente. Lava-o e enxuga com o cabelo. O tal do Judas, o querido das finanças, falou o seguinte: mas se vendesse, dava dinheiro aos pobres. Mentira, ele queria tirar a cota dele. E Jesus fala assim: mas espera, deixa ela. Por que deixa ela? Porque ela sabe do perdão que recebeu. Ela sabe que a partir de agora não há mais nenhuma condenação, porque ela está em Cristo Jesus. Então, o que o Evangelho vem nos falar assim, gente, é que você, por si só, não consegue. Mas em Cristo, nada e ninguém te condenará mais. É isso que Paulo vai desenvolver melhor nas cartas a Romanos. Só que ele começa falando para mim e para você: a ferramenta para vencer o pecado é o Espírito Santo. Que Jesus fala que é o poder de Deus. O Espírito Santo, não estou dizendo falar de ficar gritando, esperneando, fazendo show no culto. É o Espírito Santo que te leva à mudança do caráter. Ou, em Gálatas nos explica, ao fruto do Espírito. À medida que você tem o fruto do Espírito, você está vencendo o pecado todo dia. Se você enfrentar mais uma vez dificuldade, a luta, a afronta, se você olhar no seu espelho e não conseguir mais se perdoar, lembre-se que você tem a ferramenta certa. É o Espírito Santo. É Ele que te ajuda a enfrentar todos os dilemas, toda a tentação, todo o pecado, a vencer as tentações que o diabo se apresentam a você. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe. Que Deus convida você a continuar conosco nas meditações de Romanos, capítulo 8, que se segue. Tá bom?